Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula passada a gente estava estudando ainda a pressão numa superfície. A gente fez mais um exemplo de aplicação dessa fórmula aqui de cálculo de pressão num tonel de forma cilíndrica, calculando também a área da base de um cilindro. Agora a gente encerrou essa parte de pressão numa superfície e a gente vai ver agora a pressão num líquido. Então, a partir de agora, a gente continua falando sobre pressão, mas a pressão exercida por um líquido. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre como funciona essa pressão num líquido, mas a gente já vai direto aqui fazer alguns exemplos de aplicação da fórmula para calcular a pressão num líquido. Então a gente consegue calcular a pressão exercida por um líquido. Você sabe, deve saber, né? Qualquer corpo que está submerso, ele sofre uma pressão. Você talvez já tenha percebido isso se você mergulhou em uma piscina, no mar, enfim. Você já pode ter percebido que você sofre uma pressão quando você mergulha. E quanto mais fundo você vai numa piscina, por exemplo, maior a pressão que você sofre no seu corpo. E você percebe essa pressão claramente pelo seu ouvido, né? Se você já mergulhou e já foi em um lugar fundo, você percebe que o seu ouvido começa, dependendo da profundidade, até você começa a ouvir um apito agudo no seu ouvido, que é a pressão sendo sentida pelo seu corpo, a pressão exercida sobre o seu corpo. A parte mais sensível do seu corpo para detectar essa diferença de pressão é o seu ouvido, o seu tímpano. Então você percebe isso quando você mergulha. E você percebe também até essas diferenças de pressão no ar. Por exemplo, quando você está viajando para o litoral, descendo a serra ou subindo a serra, você também percebe a pressão aumentando e diminuindo sobre você, sobre o seu corpo, porque o seu ouvido tampa e destampa. Então o teu ouvido consegue perceber essas diferenças de pressão. E quando você teu ouvido tampa, por exemplo, quando você está subindo a serra ou descendo a serra, isso é porque a pressão está se alterando no seu corpo. Então, mas no caso aqui é a pressão no ar, né? A pressão atmosférica, né? Mas no caso acontece a mesma coisa basicamente com um corpo submerso. Um corpo embaixo d'água, ele sofre pressão também por todos os lados, devido a esse líquido que está em volta dele, e a gente consegue calcular essa pressão. E basicamente essa formulazinha que a gente vai usar agora mostra do que depende a pressão de um corpo que está submerso num líquido. Depende primeiro desse D aqui, que é a densidade do líquido. Então, quanto mais denso for o líquido, maior a pressão que ele vai exercer na pessoa ou no corpo que está ali submerso. Depende também da profundidade. Quanto mais fundo, esse H aqui na nossa fórmula vai ser profundidade. Então, quanto mais fundo a pessoa estiver num líquido, maior vai ser a pressão que ele exerce. Então aqui, curiosamente, talvez alguns não desconfiem disso, mas a pressão não depende da quantidade de, no caso aqui imaginando que é uma piscina, não depende da quantidade de água. Então imagine que isso aqui é um grande tanque ou uma piscina e aqui tem uma pessoa que mergulhou, um mergulhador que está lá embaixo da piscina. Aí a pergunta que poderia se fazer é o seguinte, se a piscina for maior, tiver 5.000 litros, ou tiver 10.000 litros, ou tiver 30.000 litros de água, a pessoa vai sofrer uma pressão maior lá dentro da piscina? Então muita gente pensa que sim, quanto maior a quantidade de água, maior vai ser a pressão que a pessoa sofre. Mas esse raciocínio está errado. Não depende da quantidade de água. Depende somente da profundidade. Então essa é uma propriedade importante da pressão de um líquido. Não depende da quantidade de água. A piscina pode ter 5.000 litros, pode ter 15.000 litros, pode ter 100.000 litros. Se a pessoa estiver na mesma profundidade, ela vai sofrer a mesma pressão, independente da quantidade de água que tenha no tanque ou na piscina. E isso é óbvio, na verdade é claro, porque imagine, se dependesse da quantidade de água, ninguém podia tomar banho no mar, por exemplo, porque o mar tem milhões e milhões e milhões de litros de água. Você entraria ali numa profundidade pequena no mar e você sofreria uma pressão tão grande que você não suportaria ficar ali. Então é claro que a pressão não depende da quantidade de água
que está acumulada, que está junta, porque senão ninguém conseguiria tomar banho de mar. Então a pressão, independente da quantidade de água que tem num tanque, no mar, onde seja, depende somente da profundidade em que o corpo se encontra, que é esse H aqui na nossa fórmula. Então com essa formulazinha aqui a gente consegue calcular facilmente a pressão exercida por um líquido num determinado corpo que está submerso. Então só atenção aqui para algumas unidades de medida, porque é o mais difícil aqui na aplicação dessa fórmula. O resto é fácil. A profundidade, para a gente calcular corretamente nessa fórmula, tem que ser sempre utilizada em metros, a unidade padrão aqui desta fórmula. Então, a profundidade em metros, a pressão a gente vai usar a mesma unidade que a gente já estava usando anteriormente, né? Newton por metro quadrado. E a densidade aqui, atenção, a gente estava estudando a densidade até então, nas aulas anteriores, em quilograma por litro, principalmente. E aqui a gente não vai usar nessa fórmula quilograma por litro. A gente vai usar quilograma por metro cúbico. O padrão da unidade de medida de densidade nesta fórmula é quilogramas por metro cúbico. Tá? Lembra que tanto litro quanto metro cúbico é a unidade de medida de volume, né? Então, a densidade aqui, em vez de usar litro, vamos usar metro cúbico. Então, por isso que a gente vai precisar dessa relaçãozinha de transformação aqui. Transformação das unidades de densidade. De quilograma por litro para quilograma por metro cúbico. Então, para fazer essa transformação, você pode fazer diretamente aqui, usando esse macete aqui. Deixa eu desligar aqui esse som aqui, senão fica atrapalhando. Ok. Então, para você fazer essa transformação aqui, quilograma por litro para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Se você quer fazer o contrário, passar quilograma por metro cúbico para quilograma por litro, basta dividir por 1000. Veja que essa aqui não é a mesma fórmula de transformação, regra de transformação de litro para metro cúbico. Aquilo é outra coisa, é transformação de volume. Litro para metro cúbico. Aqui é transformação de densidade, é quilograma por litro, não é só litro. E eu estou passando para quilograma por metro cúbico, não só metro cúbico. Então são duas regras diferentes. Aquela que a gente aprendeu lá atrás, de litro por metro cúbico para litro. E essa aqui é quilograma por litro para quilograma por metro cúbico. Então a gente vai utilizar essa relação aqui de transformação. Então, feitas essas observações aqui sobre esta fórmula, vamos fazer 2 exemplos hoje. E aí vocês vão praticar durante a semana 2 exercícios baseados nesses 2 exemplos que eu vou resolver para vocês agora. Então, exemplo 1. Um mergulhador se encontra a 40 metros de profundidade na água. Calcule a pressão que a água exerce sobre ele. Então, esses 40 metros de profundidade é exatamente, não coloquei esse número por acaso, é exatamente a profundidade máxima, o recorde mundial de profundidade que um ser humano suporta de pressão na água. 40 metros. Então, é claro, nem todo mundo suporta essa pressão, mas pessoas treinadas com mergulho, por exemplo, o recorde mundial é 40 metros de profundidade, e mesmo assim é muito perigoso você mergulhar sem proteção nenhuma a profundidades tão altas assim, porque você pode eventualmente até morrer, ter um colapso por conta da pressão exercida pela água. Então é muito perigoso as pessoas que ficam fazendo esses tipos de mergulho, tentando chegar em profundidades maiores sem proteção nenhuma. A pessoa inclusive pode ficar com um mal que é chamado mal do mergulhador, que é um problema crônico de pressão que a pessoa adquire por mergulhar, ficar muito tempo, muitos anos mergulhando em grandes profundidades e sofrendo essas variações de pressão. Isso acontece muito com aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, pegando ostras, pérola de ostras, né, que muitas vezes em certas regiões do mundo eles mergulham sem proteção nenhuma e em grandes profundidades e ficam durante anos e anos da sua vida, né, décadas às vezes, trabalhando dessa forma. E aí a pessoa pode adquirir esse problema que é conhecido como mal do mergulhador por conta dessas variações de pressão que a pessoa sofre muitas vezes, né? Bom, mas voltando aqui, então 40 metros de profundidade na água é o recorde mundial que um ser humano já conseguiu atingir, sem morrer, né, obviamente. E vamos calcular a pressão que corresponde, então, a esses 40 metros de profundidade. Então, é muito simples. Vamos colocar aqui as letras da minha fórmula agora, que é P. Não preciso dizer para vocês que vocês têm que fazer o cálculo completo lá, tá? Não pode fazer direto. Então, tá aqui as letras da minha fórmula, P, D, G e H.
P é a pressão, é o que ele está pedindo, calcule a pressão, então não sei. D é a densidade. Como que eu sei a densidade? A densidade, lembra, é a densidade do líquido em que o corpo está submerso, no caso aqui o mergulhador. E esse líquido já está dizendo que é água. Então, para você resolver esse exercício, bem como outros que eu vou passar para vocês, vocês têm que lembrar daquela tabelinha, eu passei para vocês uma tabela da densidade das substâncias. Essa tabela aqui, ó, tá? Então, a gente vai usar essa tabela novamente. Passei nas aulas anteriores, aqui tem densidade de várias substâncias e a água, a gente já tinha colocado lá que a densidade é 1 kg por litro. 1 litro de água pesa 1 kg, então densidade da água é 1 kg por litro. Então a gente vai usar essa tabela aqui para resolver. Então a densidade, nesse caso, densidade da água é 1 kg por litro, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses água para você lembrar de onde eu tirei esse 1, vem da tabela porque é água. O que mais? G, eu não comentei aqui com vocês, mas G é a aceleração da gravidade, é uma constante. Então vale sempre esse mesmo valor, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, a gente já sabe disso, vocês já sabem nos anos anteriores. Então esse G aqui não precisa se preocupar, que sempre vai valer 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, tá? É uma constante. E o H, que é a profundidade, que eu sei que nesse caso aqui é 40 metros. Sempre atenção se a unidade está em metro, tá? Aqui já está em metro, não tem problema. Mas se não estiver em metro, você tem que transformar para metro, tá? Então, beleza, tem os dados do problema. Agora, lembra que eu falei para vocês que a densidade aqui tem que ser em quilograma por metro cúbico. Não pode ser quilograma por litro. Então, eu tenho que fazer a transformação quilograma por litro para quilograma por metro cúbico. Então, aplico a regrinha aqui, quilograma por litro para quilograma por metro cúbico, multiplico por 1000, então é só fazer 1 vezes 1000 aqui, que vai dar 1000 mesmo, né? 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, 1 quilograma por litro é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico, né? 1 litro de água pesa 1 quilo. 1 metro cúbico de água, que é 1000 litros, vai pesar 1000 quilos. Então, a densidade da água de 1 kg por litro é a mesma coisa que 1 kg por metro cúbico. Então, ok, coloquei aqui os dados do problema, agora é só aplicar a fórmula. Então, vamos aplicar ela aqui do lado. Então, a fórmula é P igual a D vezes G vezes H. Então, não façam direto, façam passo a passo, como eu estou fazendo aqui, para vocês irem memorizando a forma correta de resolver. Então, D é 1000, densidade da água em quilograma por metro cúbico, G é a aceleração da gravidade, 9,81, e o H é a profundidade, 40 metros. Então tá aí. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter o resultado, no caso aqui vai ser... Então, fazendo a multiplicação, o resultado deu 392.400 newtons por metro quadrado, que é a unidade de pressão, né? Então tá aí, a pressão que um mergulhador sofre a 40 metros de profundidade na água é uma pressão de 392.400 newtons por metro quadrado. Depois, quando a gente estudar ali a unidade de pressão de ATM, a gente vai aprender a fazer ter um parâmetro de comparação melhor para a gente conseguir entender essa pressão. Mas por enquanto vamos só fazer esses cálculos aqui, chegar nos resultados. Então essa é a pressão de 40 metros de profundidade em água. Ok, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Sabendo que um objeto sofre uma pressão de 30.000 newtons por metro quadrado imerso no mercúrio, calcule a profundidade que ele se encontra no mercúrio. Então aqui você imagina, né, um recipiente cheio de mercúrio, tem um objeto ali dentro, e a gente sabe a pressão que ele sofre, né? Vamos imaginar a pressão que ele sofre aqui, 30.000 newton por metro quadrado. A gente já sabe a pressão e a gente quer saber agora a profundidade que ele se encontra no mercúrio. Então, para resolver esse exercício, mesma coisa, seguimos o mesmo procedimento, escreve as letras P, D, G e H. Então, a pressão agora nós já sabemos, está aqui, 30.000 newtons por metro quadrado, já está dizendo. Então, 30.000. A densidade, qual é a densidade aqui nesse caso?
Então lembra, a densidade é a densidade do líquido em que o corpo se encontra imerso. Então no caso aqui ele está dizendo que está imerso no mercúrio. Qual que é a densidade do mercúrio? Então voltamos lá nas aulas anteriores, na nossa tabela aqui, densidade das substâncias. Veja, a gente tem o mercúrio aqui, a densidade é 13,6 kg por litro. Tá? Se você for na internet também no Google, você vai ver lá que a densidade é 13,6 kg por litro. Então aqui 13,6 kg por litro é a densidade do mercúrio. A gravidade, a aceleração da gravidade continua valendo 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a altura, ou melhor, a profundidade que o corpo se encontra, a gente não sabe, interrogação. Então lembra sempre que antes de fazer esse cálculo, ou usar essa fórmula, a gente tem que passar a densidade de quilograma por litro para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. Então não esqueça sempre de fazer isso. Então vai dar 13.600 quilogramas por metro cúbico. Então, agora a gente pode aplicar a fórmula e resolver. Então a fórmula é P igual a D vezes G vezes H. Então aqui no lugar do P, pressão, a gente tem ali 30.000 D, densidade 13.600, gravidade 9,81 e a profundidade nós não sabemos. Então a nossa fórmula ficou assim. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar o H. Então tenho que resolver, posso multiplicar esses dois e depois passar para o outro lado dividindo. Então vou repetir aqui, 30.000. 13.600 vezes 9,81 vai dar, fazendo na calculadora, 133.416. Tá? Então só multipliquei esses dois aqui. E agora passo dividindo. Né? Então vai ficar 30.000 divididos por 133.416. Ok? Então, fazendo agora essa divisão, 30.000 por 133.416, eu vou ter o resultado, que vai ser 0,22 metros. Tá? Ou, se você quiser, 22 centímetros também, né? Passando para centímetro. 22 centímetros de profundidade. Então, essa profundidade aqui que o corpo precisa estar no mercúrio para sofrer uma pressão de 30.000 newtons por metro quadrado, é uma profundidade de 22 centímetros. Em 22 centímetros de profundidade, ele já vai sofrer uma pressão de 30.000 newtons por metro quadrado. Então tá aí, 2 exemplos de aplicação dessa formulazinha. E aí eu vou passar 2 exercícios para vocês também. O exercício 1, vocês vão seguir esse exemplo 1. O exercício 2, vocês vão seguir esse exemplo 2 aqui. Beleza, pessoal? Então um abraço, a gente se fala aí.